Nestes 50 anos, perdemos a conta dos sustos e sobressaltos e de quantos foram os presidentes, mas nunca perdemos a esperança. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. A confiança na democracia estava em alta no mundo todo em meados dos anos 40, após o fim da guerra e a derrota do nazismo. Essa esperança de liberdade, que era a palavra mágica, né, de liberdade, ela conduzia todo o mundo, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Tudo ia dar certo. No Brasil, também tínhamos derrubado uma ditadura, o Estado Novo de Getúlio Vargas. Não tinha mais sentido o Brasil com aquela ditadura que vinha desde o 10 de novembro de 37, a ditadura do Estado Novo. Então o Exército derrubou o senhor Getúlio Vargas. Um palacete no cateque, e consta que foi desocupado o vizinho do... Então é uma época de otimismo. Por que isso? Porque foi derrotado o grande inimigo da humanidade, que era o nazifascismo. O povo voltou a participar da política e em 46 ganhamos uma nova Constituição. Houve muito essa coisa das filas para votar, o sacrifício para votar. As pessoas realmente se interessaram, enfim, era uma novidade. A democracia agora ia virar lei. Reafirmo-lhes aqui que não há noites eternas. Restaurou-se a democracia no Brasil. Isso me dava a impressão de que o Brasil estava recuperado para a democracia. O Brasil dava adeus a Getúlio Vargas, um ditador simpático e sedutor. Ainda éramos um país pastoril, que ele governava como um capataz. Getúlio, com simplicidade, despede-se da peonada. Com eles viveu em igualdade, comendo a mesma comida e vivendo a mesma vida simples. É preciso viver com os pequenos para conhecer-lhes as aspirações. Eu peguei a ditadura do Getúlio, depois peguei a ditadura do golpe de 64. Então, a maior parte da minha vida eu passei debaixo de ditadura. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático. Getúlio foi o meu primeiro ditador, né? Eu tive vários na minha vida. Aqui não há direitos. Escutem bem. Nenhum direito. Apesar da figura simpática de Getúlio, o Estado Novo foi uma ditadura cruel, como todas as ditaduras. Vocês vieram para morrer! Eu assisti, mas principalmente a verdadeiros atos de vandalismo de terror. O Estado, os órgãos de propaganda trataram de vender a ideia de que a democracia era nefasta para o Estado. Getúlio era um gaúcho da fronteira, que chegou ao poder em 1930 e dominou a política brasileira por quase 25 anos. Se o Getúlio saísse do túmulo agora, dava lição à política, todos os políticos que estão no Brasil no momento. Ele era realmente o maior talento político que eu imagino ter havido no Brasil. O de 30 era um Getúlio que correspondia a uma vontade do Brasil de se democratizar, modernizar, etc. O de 37 é um Getúlio mais odioso, porque era de suprimir liberdades e fazer a Constituição de 37 chamada polaca, uma coisa muito ruim. No conjunto, é impensável o Brasil sem Getúlio. A ditadura desabou junto com o retorno dos pracinhas, que tinham ido lutar na Itália ao lado dos aliados. A entrada do Brasil na guerra, a luta na Itália, etc., gerou uma contradição muito grande, porque os soldados brasileiros, a FEB, foram lutar na Europa em nome do quê? Em nome da democracia. Enquanto que internamente o país
vivia uma ditadura. Por isso devemos fazer as eleições. Eleições? De que falais, nobre mancebo? Eleição, votação, marmelada. Marmelada. Quer dizer, que o povo escolha à vontade o seu condutor. Entendi. Ótimo, ótimo. Então que vença melhor. Mas quem será o homem? As ditaduras ficaram fora de moda. E o país embarcou numa euforia democrática, com um presidente eleito pelo povo, Eurico Gaspar Dutra. O Dutra, embora ele pessoalmente fosse conservador, naturalmente, ele vivia com a história da Constituição, do chamado livrinho da Constituição. Uma anistia geral trouxe de volta os exilados pela ditadura. E até o Partido Comunista saiu da ilegalidade. Conhecemos a legalidade, conhecemos a liberdade, mas apenas por esse período tão curto. Era uma época difícil, porque era uma época de Guerra Fria. Portanto, uma época de anticomunismo muito exacerbado. O Brasil vivia a prosperidade do pós-guerra. E os cassinos celebravam uma festa permanente. Se ganhava muito dinheiro, tinha de uma diversão à noite. Você ia ver shows maravilhosos que vinha de fora. O Brasil começou a conhecer artistas ao vivo de fora. Mas Getúlio não ficou muito tempo longe do poder. Em 1950, ele voltou à presidência pelo voto, nos braços do povo. Ele era um homem que eu digo, siderado pelo poder. Era a imagem do poder. Durante a ditadura, Getúlio tinha conquistado os trabalhadores com uma legislação trabalhista avançada para a época. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu código de direitos, a sua carta de emancipação econômica. Trabalhadores de Gaza, a situação política nacional. Agora, Getúlio ia fazer dos sindicatos sua base eleitoral. Era o chamado populismo. Houve uma crescente mobilização da classe trabalhadora, do movimento operário, e nessa espécie de jogo de interesses, onde entravam forças sociais, militares, partidárias, etc., Getúlio fez uma inflexão, digamos, à esquerda. Nesta encarnação democrática de Getúlio, os brasileiros assistiram a uma arrancada de desenvolvimento. O Estado assumia a dianteira da economia, com investimentos importantes na indústria de base. Ele tinha a visão do Brasil. Ele tinha a visão de interesse do Brasil. O discurso nacionalista de Getúlio empolgava as massas em campanhas como a do Petróleo é Nosso, mas dividia políticos e militares. Os militares se dividiram cada vez mais em um setor que apoiava os Estados Unidos, que era chamado de entreguista, e o setor nacionalista, com algumas pontes, em certos casos, com o Partido Comunista. Uma das forças de Getúlio neste período era o rádio. Na época, o único meio de comunicação capaz de alcançar o país inteiro. O rádio, capitaneado principalmente pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, exerceu um papel incrível de consolidação da nacionalidade. Porque um país desse tamanho, tão cheio de diferença. Só o trabalho fecundo, dentro da ordem legal que assegura a todos. Eu morava no interior de Minas, uma cidade onde a notícia chegava pelo rádio, a notícia quente chegava pelo rádio. O resto vinha de trem.